Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que é colocado nesse canal diariamente. E não esqueça de deixar o joinha para mim, porque ele é muito importante, e compartilhar com quem você quiser, tá certo? Gente, o assunto de hoje é sobre as doenças da alma, como a depressão, a ansiedade, o medo, o pânico, a aflição de alma. Você já viu a alma frita? Pois é, ansiedade é aquela pessoa que parece que está acima, né? As ações dela estão acima da condição do seu próprio corpo. Aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa que tudo para ela já tinha que estar pronto, ainda não está. Aquela pessoa que está correndo, mas o corpo já não está aguentando mais. Aquela pessoa que já está doente. São doenças da alma, tá, gente? Então precisa ser tratada. E essas doenças, como a depressão, ansiedade, aflição de alma, medo e pânico, são doenças da alma e elas estão relacionadas também, gente, com doenças como o câncer, né? O câncer já foi comprovado que ele está relacionado com doenças emocionais, doença de pele. Você acredita que doença de pele, às vezes você está com um problema de pele, você foi no dermatologista e o dermatologista já passou vários remédios para você e você não consegue se livrar dessa alergia que você está com ela na pele. Então, ela pode estar ligada a um problema emocional, um trauma, problema de relacionamento que você teve mal resolvido, algo que você não consegue esquecer, tá? Doenças da alma, tá ligado sim em doenças de pele, doenças respiratórias. Gente, às vezes você tá com um problema respiratório, com uma asma, por exemplo, né? E aí você não sabe por quê, né? Por que isso aconteceu. Então, são doenças que precisam ser investigadas para saber a raiz do problema. Às vezes você está lá no médico tratando, tomando remédio e não vê resultado nenhum. E às vezes o problema é um problema emocional. Problemas gástricos também estão relacionados com problemas emocionais. Precisa ser tratado, tá? E problemas gástricos, nós sabemos que muito mesmo está relacionado a isso. Pessoa ansiosa, pessoa nervosa, ela acaba criando, né, tendo problemas de estômago, né, uma chamada gastrite, está relacionado sim a um problema da alma e que precisa ser tratado. Às vezes você vai no médico, tá? E você toma remédio e você tenta se livrar do sintoma, mas você não cura a raiz do problema. É importante que aconteça uma investigação. Se você sofre de alguma dessas doenças, né, como o medo, a depressão, a ansiedade, a aflição, essas doenças e que já transformou em sintoma, e você está tratando essas doenças, e você precisa tratar a raiz do problema. A minha mãe dizia assim que a árvore precisa ser cortada, o mal precisa ser cortado pela raiz. E muitas vezes, gente, eu vou dar um exemplo aqui que é muito, sabe, muito típico. Muitas doenças, elas estão sendo tratadas como uma árvore. Uma árvore que é uma árvore ruim, você tem que cortar ela pela raiz, né? Não é o ditado? Então. Mas muitas vezes nós estamos fazendo poda na árvore ruim. Estamos tirando os galhos da árvore ruim e não estamos acabando com a raiz da árvore. É uma planta daninha. A planta daninha não adianta você ir lá e cortar os galhinhos dela. Você tem que arrancar ela pela raiz para que ela não mais tenha força de brotar. Assim são as doenças, chamadas doenças psicossomáticas, doenças da alma. Elas precisam ser tratadas na raiz do problema. Às vezes você está, por exemplo, com câncer, né? Você conhece alguém que tem o câncer e essa pessoa está tratando com químio, com rádio, e o câncer volta de novo, que seria muito interessante você fazer uma investigação para saber o que causou isso. Pode ser um problema emocional. A gente vê muitas pessoas que passaram por um trauma, por um problema emocional, e de alguns anos depois ela aparece com essas doenças, sintomas dessas doenças, que eu já falei aqui, eu nem vou repetir, tá? Então nós entendemos o quê? Que todo problema tem que ser tratado na raiz.
Às vezes é uma falta de perdoar. Às vezes alguém te machucou, te feriu. Às vezes seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu namorado, seu noivo, alguém que você amava, alguém que você confiava, alguém que você acreditava te traiu. Alguém que você dedicou toda a sua vida a ele e ele te abandonou. Alguém que você fez tudo e ele duvidou de você. Isso te trouxe um trauma, te trouxe uma tristeza profunda, te trouxe uma depressão, uma angústia, uma rejeição. Tem muitas pessoas vivendo uma vida, gente, uma vida assim, sabe? Que não é a vida que Deus tem para ela. Mas ela entrou num relacionamento, né, desgastante, por causa de um outro relacionamento que ela viveu que não deu certo. E hoje ela está sofrendo as chamadas doenças psicossomáticas, doenças da alma, e que não adianta fazer poda, precisa ser cortado pela raiz. Então é importante descobrir as causas dessas doenças, para que essas doenças elas sejam tratadas em toda a sua extensão. Ser tratada espiritualmente. Já foi comprovado, uma pesquisa que foi feita na América, né, nos Estados Unidos, comprovam. Essa pesquisa ela foi publicada em revistas científicas e comprovaram que as pessoas que foram tratadas com oração, elas tiveram uma melhora significativa, muito maior, recuperaram, ficaram curadas, do que aquelas que foram tratadas apenas com remédio. Tá? Então é importante nós juntar a ciência também com a fé. O que a gente vê hoje em dia, as coisas estão mudando, mas era pior, mas ainda vê muito. É a ciência à frente de Deus. Gente, a ciência é uma ferramenta que Deus criou e deixou. Então, se você está passando com uma enfermidade, às vezes é uma enfermidade física, e você precisa ir ao médico. Ora e vai ao médico, tá certo? Eu já conheci muitas pessoas que morreram porque elas oraram e não usaram da ferramenta que Deus deixou. Às vezes era uma doença que era para ser curada com o homem, com o médico, mas a pessoa não deu chance dela para ela mesma. Então, gente, vamos ter sabedoria para agir. Toda doença deve ser tratada na raiz do problema. E às vezes a raiz do problema é emocional, é espiritual. Então vai lá, Deus, ele está acima da ciência, Deus está acima das enfermidades, Deus está acima de tudo. Nós falamos que o Senhor, que Jesus é o médico dos médicos. Quando a gente fala que Jesus é o médico dos médicos, está dizendo que tudo veio de Deus. É reconhecendo o senhorio de Deus sobre a terra, sobre o homem, sobre a ciência. É Deus que deu capacidade para o homem para estudar, para desenvolver e para descobrir. Tudo é Deus, tudo veio dele. E tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória de Deus. Existe um versículo em Mateus capítulo 11, verso 28, que Jesus ele está fazendo um convite para você que sofre dessas doenças emocionais. Eu já tive muitas doenças emocionais e que eu tratei aos pés do Senhor. E também usei a ciência também para me ajudar. E como eu disse, a ciência é uma ferramenta que Deus deixou para nos ajudar também. Terapia, tá, pessoal? Então, nós precisamos de cuidar para que nós tenhamos um corpo sadio, tá? Que nós tenhamos uma vida saudável, para que nós venhamos ter uma mente saudável. E Jesus ele fala lá em Mateus 11, 28, venha a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele está chamando você para ir até ele, entregar para ele o seu fardo, e ele te dará um fardo leve. O fardo de Jesus é um fardo leve. Ele te livrará de toda a opressão, de toda a tristeza, de toda a angústia. Você vai tratar com o terapeuta, você vai tratar com o médico, com o psicólogo, você vai tratar com o psiquiatra, mas você já está sendo tratado por Jesus. Isso tudo aí é uma ferramenta que Jesus deixou para nos tratar. Mas nós devemos ir até ele, entregar o nosso fardo para ele. Se é uma falta de perdoar, perdoa, porque é você que precisa ser curado. O perdão é um remédio que você toma e é curado.
Quando você perdoa as pessoas que te fizeram mal, que te causaram dano, quem é curado, quem é abençoado, é você. Então você precisa de tomar do remédio do perdão que vem de Deus para a sua vida. Então perdoa, seja livre. E nós só somos livres quando nós desligamos do passado. O passado, gente, sempre será passado. Então esqueça o que passou, foca no presente e vai para um futuro brilhante que Deus tem para mim e para você. Perdoa. Perdoar é dos mandamentos de Jesus. Perdoar e amar. Então, perdoa e ama. Você não precisa de gostar da pessoa, tá? Porque às vezes a gente acha que amar está ligado a sentimento. Não está. Está ligado em atitude, em ação. Então, tenha uma atitude hoje de amor por você mesmo. Porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. A primeira pessoa que nós devemos amar é quem? É a Deus. A segunda pessoa é nós mesmos. E a terceira pessoa, muitas vezes, é o inimigo. Então, ama, amar é cuidar. Como você cuida de você, então libera o perdão para aqueles que te feriram e segue a sua vida, seja curado com o perdão que você está liberando hoje. Declara, chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu perdoo minha esposa. Às vezes você está com um câncer porque você não perdoa aquela mulher que te traiu, aquela mulher que te abandonou, aquela mulher que você amou tanto, mas ela te trocou por outro, por outra, tá? Então você vai declarar, Senhor, eu perdoo. Então quando você declara, eu perdoo, e todas as vezes que vier a tristeza no seu coração, você diz, eu já perdoei. Você não vai dizer mais que você perdoa. Você vai dizer, eu já perdoei, eu sou livre. Vai declarando isso, porque quando mais você declara, mais isso se constrói sobre a sua vida. E você é curado em nome de Jesus. Muitas vezes carregamos doenças, enfermidade em nosso corpo, porque a nossa alma está doente e nós ficamos travando a nossa cura. E a nossa cura está nas palavras que nós declaramos, tá? Então declara hoje, eu perdoo. E amanhã você declara, eu já perdoei, em nome de Jesus. Essa pessoa já está perdoada. E você vai seguir sua vida com a alma curada, com o espírito saudável e com o corpo limpo, liberto de todos os medos, de todas as angústias, de todas as aflições, de todas as depressões, de tudo que não presta. Você é curado em nome de Jesus. Amém? Então esse foi o assunto de hoje. Eu espero que você gostou, compartilhe com quem você quiser. Está passando aqui uma playlist. Você pode clicar aí e ver outros vídeos desse canal. Não esqueça de também se inscrever. Deixar o joinha para mim, que é muito importante. Um beijo aí no seu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!